Provavelmente, falando ainda em crianças, seu filho já voltou às aulas e muitas mães, já na primeira semana de escolinha, precisam levar os filhos para o médico, porque ou pegou uma gripe, está com febre, enfim, a imunidade baixa e o organismo sente as mudanças da nova rotina. Tem alguns cuidados aí que os pais podem ter para tentar evitar isso. Por isso, aqui comigo no estúdio está o doutor Cecim, que é pediatra e vai falar sobre a prevenção de doenças, né, doutor? Nessa idade escolar aí, desde cedinho, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui ao Santa Catarina no Ar. Bom dia, ouvinte. Então, as crianças, elas quando nascem, ganham um pacote da mãe de defesa. Então, a criança, normalmente, quando está tudo certinho, gravidez, parto, amamentação, normalmente até 6 meses elas não ficam doentes. Entre 6 meses e 9 meses acaba o pacote e a criança precisa fazer o que se chama de memória imunológica, quer dizer, se proteger contra as doenças. Então, como é que ela vai se proteger? Ficando doente. Então, entre 6 meses e 3 anos, a criança é obrigada a ficar doente. Só que é como se fosse um computador virgem. Cada vez que ela entra em contato com algum tipo de vírus, normalmente é vírus, ela fica doente. Só se ela está em casa com a mãe e com o pai, ela vai ficar X doente. Se ela vai para a escola, exatamente. Se ela vai para a escola e tiver 10 crianças na sala dela, ela vai ficar 10 vezes mais rapidamente doente. Isso é normal, ou seja, né, doutor? Toda criança vai ficar doente na escola, não tem jeito. Então, se ela estiver em casa, ela vai ficar doente 1 vez por mês, 2. Se ela for para a escola, ela vai ficar doente toda semana até 2 anos. Depois diminui 80%, depois não fica mais doente. Então, toda criança que vai para a escola fica doente. E o que é mais comum? Quais as doenças? Essas doenças que As doenças respiratórias, então tosse, coriza, por quê? Porque tudo entra pela boca, entendeu? Então os vírus entram pela boca. E 95% das doenças até 2 anos são de origens virais, entendeu? Então assim, a grande memória que você faz é para vírus. Acima de 2 anos, 3 anos, normalmente são infecções bacterianas. Então, as infecções virais se trata sintomaticamente. Então, se a criança tem febre, tira a febre. Se tem dor, tira a dor. Se o nariz está trancado, destranca e espera terminar aquele processo. Cada vez que ela fica doente, ela faz uma memória. Ela tem, né, como se você colocasse uma memória no computador, até completar. Quando completar, a criança para de ficar doente. Então, isso é o normal. Certo. E não é aquela história, a criança está ficando doente, vou tirar da escola, isso não vai mudar nada, porque quando ela voltar, uma hora vai ter que sair, uma hora vai ter que voltar. Então vamos fazer um corte. As mães, hoje, todas as mães trabalham. Certo. Então, não tem como todas as mães têm necessidade de colocar as crianças na escola. Então, quando elas precisam voltar a trabalhar, elas colocam. Agora eu pergunto, qual é a idade ideal para uma criança entrar na escola? A idade ideal é quando ela começa a caminhar. Por quê? Porque se você colocar teu filho com 6 meses, 7 meses na escola, eles vão ficar tudo amontoados num círculo pequeno. E uma, né, tossindo na cara da outra, respirando naquele ar e vão ficar tudo doente. Quando começa a caminhar, eles precisam de um espaço maior. Então as crianças já se movimentam mais, não ficam paradas e a contaminação fica melhor. Então, e depois a criança nessa idade precisa de outra criança. Ela precisa do espelho na mesma altura dela para desenvolver a parte neurológica, motora, as habilidades. Ela não consegue fazer o que o pai faz, nem o que a mãe faz. Então, a melhor desenvoltura, então, você perde na parte da doença, a criança fica mais doente, mas em compensação, a evolução motora, neurológica, as habilidades vão ser muito maiores com a criança na escola. E uma outra coisa, a criança aprende na escola a compartilhar. Em casa, a criança aprende a pedir. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. E os pais vão dando, geralmente. E os pais vão dando, erradamente vão dando. Então, você tem que dar o que a criança precisa, né? O que ela quer, né? Então, a criança não sabe. Então, você não pode colocar o cachorro na tua casa para comandar a tua casa. Então, não estou dizendo como é o cachorro. Mas a criança ainda não tem entendimento. A criança precisa ser educada. E quem que dá a educação? O pai. Então, o pai diz o que é certo e o que é errado. Então, primeiro, a idade ideal é a partir do momento que a criança anda. E aí ela precisa ir para a escola, que ela precisa de movimento e precisa também começar a fazer uma rotina para a criança. Como é que você escolhe uma escola? O que é ideal? Como assim? Os pais precisam participar desse processo também? Você estava falando, né, doutor, antes da gente entrar no ar. Então, assim, as mães chegam na clínica e perguntam, doutor, qual é a melhor escola para o meu filho? Eu falei, a melhor escola, primeiro, tem que ser perto de casa, por questão de mobilidade. Então é mais fácil para levar, mais fácil para buscar. Segundo, você tem que conhecer a escola.
Porque a escola pode ser muito famosa, tem muitos prêmios, não sei o quê, mas você tem que ir lá para ver. Primeiro, ver onde a escola fica. Segundo, aonde é que meu filho vai ficar? Qual é a sala? Essa semana ainda passada, a gente teve um caso de uma escola muito conhecida na cidade, onde a mãe diz, doutor, meu filho está doente direto, por quê? Porque a sala do meu filho faz um paredão com a outra casa do lado, e aí aquilo chove, infiltra, e a sala está sempre cheia de um mofo de umidade. Então, primeiro, olhar a sala onde a criança fica. Tem que ser uma sala ensolarada, tem que ser ventilada, o piso tem que ser um piso normal. Segundo, quantas crianças ficam na sala? Quanto mais criança, mais doença. Tá? E terceiro, quem é a professora? Quem é a professora que vai cuidar do meu filho? Deu empatia? Você viu que aquela criança tem feeling para cuidar de criança ou não tem feeling? Esses são os 3 critérios. Certo. E isso tem interferência, claro, na saúde das crianças, né? A alimentação também tem a ver com essa questão de imunidade, nesse sentido? De tudo. Nós somos produtos do quê? Do que nós comemos. Como é que nós somos feitos? De célula. Se você não comer, você morre. 70% de água e 30% de célula. Então, a alimentação é fundamental. Então, as crianças têm que aprender. E elas aprendem como? Fazendo o que o pai come, não é o que o pai diz. Então, se o pai toma um refrigerante, se o pai come uma comida errada o tempo todo, come bolacha, as crianças vão comer igual. Então, assim, as crianças são o espelho dos pais. Não do que os pais dizem, mas do que fazem. Então, as crianças têm que ter uma alimentação. Primeiro, até 2 anos, sempre que possível, evitar todo tipo de açúcar para as crianças. Então, bolacha, açúcar doce, refrigerante. Ai, meu Deus. Por quê? Porque a criança vai ficar viciada. E o que nós temos hoje nos adolescentes, nas crianças maiores ou nos adultos? Qual é o nosso grande problema hoje? Obesidade, sobrepeso. Certo? Então, assim, onde é que começa o sobrepeso? Lá nos primeiros, até 3 anos. Entendeu? Por quê? Porque é lá que a criança come mais do que deve. Segundo, quando você dá açúcar para a criança, é igual dar cocaína para um adulto. Por quê? Porque o açúcar ele é endorfínico. O que é? A criança come o açúcar, imediatamente o açúcar, ele vai direto para o cérebro e ele dá uma coisa chamada euforia. A criança fica alegre. Feliz, imagina. Então, se você quer turbinar uma criança, você dá açúcar. Quando você vai correr, você não come um carboidrato para poder ter energia. Então, a criança já é ativa por natureza. Se você colocar açúcar, ela fica mais ativa e ela fica condicionante àquela atividade. Então, a criança fica ativa, fica alegre, meia hora depois o açúcar baixou, a criança quer mais. E aí fica. Então, até 2 anos, o ideal é que não tenha açúcar, que a criança tenha a dieta normal. O leite é o alimento principal até 1 ano, então a criança fica no leite. Geralmente a introdução dos outros alimentos com 6 meses, frutas e também verduras. Evitar o suco, por quê? Porque o suco, não existe nenhuma árvore que dê suco. As árvores dão frutas. Então, quando você come o suco, toma o suco, só o suco, o que acontece? Você dá um alto teor calórico, você dá muito açúcar e você não dá a fibra que equilibra. Então, você tem que dar a fruta para as crianças, certo? E dá. Comer na hora certa. E outra coisa importante, a criança com 1 ano, ela come, teoricamente, 20% do que ela comeria com 3 meses. Por quê? Porque uma criança nasce com 3 quilos, certo? Sim. 1 ano ela tem quanto? 10 quilos, certo? Sim. Uma criança com 2 anos vai ter quantos quilos? 12. Se ela fosse ganhar igual ela ganhasse o primeiro ano, ela teria quantos quilos? 30 quilos. Sim. Então, a criança até 6 meses é puro estômago, é pura boca. Então, a vida dela é boca, é comer e dormir. A partir dos 6 meses até 1 ano, começa o cérebro, né? Ela começa a precisar engatinhar, andar, falar. Então, o corpo não precisa mais de comida física, ela precisa de comida de habilidade. Então, a mãe tem que parar de querer dar comida para o seu filho com 1 ano e começar a dar habilidade. Filho, vamos caminhar, filho, vamos brincar, vamos conversar. Isso, né? Entendeu? Botar ela no parque, botar ela para fazer as movimentações que ela precisa que é. Por quê? Porque uma criança, se ela não caminha, ela não faz nada. Então, o corte na vida de um ser humano é caminhar. Toda criança que caminha, e quanto mais cedo ela caminha, mais ela vai conseguir as outras habilidades. Uma outra coisa importante que eu acho, aí as mães perguntam assim, doutor, como é que eu faço meu filho ficar menos doente? Primeiro, tá? Alimentação saudável.
tira açúcar, tira refrigerante. Atenção, papais. E tem que tirar de casa. Então você não pode levar um filho com 2 anos para o supermercado, porque ele vai comprar Vai de tudo. querer, claro, vai querer. Então, assim, o que os olhos não vê, a boca não pede. Então, se não tiver refri, se não tiver bolacha, não tiver nada disso, as crianças não vão pedir. Ela pode até reclamar, mas não come. Primeiro, alimentação completa. Segundo, controle ambiental. O que é controle? Aquilo é a história do mofo da umidade. Então, o quarto onde a criança fica tem que ter um piso, não pode ter umidade, tem que bater sol, porque é ali que a criança passa 8 a 10 horas. E é ali que o que acontece? Fecha o nariz e abre a boca. Qual é a nossa grande arma contra as infecções? É o nosso nariz. O nariz, ele filtra o ar, ele aquece o ar e umidifica o ar. Então, quando você respira pelo nariz, a chance de você ficar doente é muito pequena. Como é que normalmente as crianças ficam doentes? Pega esse ar impuro, essa mofo, essa umidade, tranca o nariz não dá conta. O que acontece? Fecha o nariz e abre a boca. Quando você abre a boca, o que você tem? Você tem todos os vírus, as bactérias, tudo sem filtrar, sem umidificar, e a criança fica doente. Então, primeiro, alimentação. Segundo, controle ambiental. Terceiro, permeabilizar os narizes. Lavar o nariz com soro várias vezes por dia. Quanto mais você lava o nariz, menos as crianças ficam doentes. Terceiro, expor a criança ao sol e tomar vitamina D. A vitamina D é considerada o hormônio do século XXI. Hoje, N doenças e cada vez mais doenças são tratadas com vitamina D. Então, a criança tem que tomar vitamina D, porque ela não pega sol. Tá? E quarto, tem que ter harmonia familiar. A criança, nós somos feitos de energia. E a energia que nos cercam é o que nos vão deixar felizes ou infelizes. Até a gente adulto é assim, né, doutor? Todos Se você está num lugar, num ambiente bom, a gente fica mais feliz, né? E, consequentemente, tudo vai dando certo. Então é isso. Se a criança, ela só tem um pai e uma mãe. É tudo que ela tem na vida. Então, o pai e a mãe podem não querer se dar bem, mas elas têm que saber que elas têm uma responsabilidade. Eles colocaram um filho que é para sempre. A relação entre um casal pode acabar a qualquer dia, mas eles não podem um detonar o outro na frente do filho, porque é como se alguém estivesse falando daquilo que é mais importante para ele. Então, entre o casal, tudo bem, mas entre o filho, então, se ele vê que o pai vai sair de casa, ou a mãe vai sair, é como se ele perdesse 50% da vida dele. Então, é fundamental que as crianças tenham o apoio dos pais. Então, não joga um contra o outro. O que mais a gente vê é criança sendo pai jogando. Não importa se presta ou não presta, mas para a criança é a única coisa que ela tem. É a única coisa que ela vai se agarrar é naquele pai e naquela mãe. Então, para ele, para aquela criança, é a pessoa mais importante e a melhor pessoa do mundo. Aquele pai e aquela mãe. Doutor, muito obrigado. Uma aula de psicologia, inclusive, aqui, para a gente começar essa manhã. Muito bom entrevista, por esclarecer as nossas dúvidas também e orientar os papais. Tem que ficar muito atento em tudo que o doutor falou, porque é muito importante. Obrigada, um bom dia para o senhor. Viu? Eu só queria terminar dizendo que com essa história que está correndo na mídia agora, com essa tragédia desse menino, esse Arthur, que morreu lá, que é filho do ex-presidente, né? As mães estão apavoradas com relação às meningites. Então, realmente, a doença mais grave que nós temos hoje é a meningite. Tá? Então, algumas meningites são contempladas no posto, como a C e a pneumo 10 e a hemófilos. Mas existem vacinas que protegem contra doenças como a CWY e a B que não tem no posto. E que as mães que podem têm que fazer. E Santa Catarina, por questão de estar perto da Argentina, e tem muita gente, é um estado com incidência maior de W, que é um tipo de meningite. Então, assim, os pais têm que pegar a sua carteira de saúde e conferir e atualizar a carteira de saúde. As crianças precisam da vacinação, seja elas em dia todo, para prevenir doenças graves que pode matar ou que pode dar sequela. Então, fundamental que os pais vão no posto de saúde e atualizem a carteira do seu filho. Muito obrigada, doutor, pela entrevista. Obrigada mesmo. Um bom dia para o senhor. Obrigado. Viu? Tudo Obrigado de bom. a todos. Valeu, obrigada.